gente, eu sou Marine Friesen. E eu sou Daniel Friesen. E juntos nós vamos contar a nossa história de amor. Muito legal. Eu me formei muito cedo na Alemanha e conheci o ambiente de trabalho. Mas por ser filho de pastor, eu sempre quis alguém do altar em casa. Eu não quis alguém diferente que isso. Sempre procurei isso. E eu fui para um seminário em Belo Horizonte. E eu lembro muito bem a Marine, ela só quis saber de louvar, de cantar. Sério, era impressionante. E aquilo ali chamou minha atenção. Porque eu quero isso para minha casa. Eu sempre quis isso para minha casa. Eu quis alguém que fosse essa coroa dentro de casa. Essa menina maravilhosa. Agora vamos abrir um parênteses. O Daniel pensa nesse perfil no seminário. Só garotada. Ele era o único que tinha computador da escola toda. Ele era o único que tinha um violão da escola toda. Foi. Então eu ia pedir o violão pra ele emprestado. Como é que você Aí fazia? eu, na correria pra fazer o devocional de manhã, lá no salão grande, pro pessoal do louvor. Aí eu chegava, você podia emprestar violão? Ele... Bom dia. Primeiramente, bom dia. Aí eu falei, eu não acredito nisso, mas é isso. Eu então, já tava assim, de olho. pensa na fila de meninas, no clamor nos cultos. Então, assim, eu me recusava a entrar nessa fila. Não, legal era, né, no culto dos missões, a galera pegava a bandeira da Alemanha, abraçava, assim, dançava na minha frente, lembra? Isso! E dançava. Eu falei, ai, meu Deus. Muito legal. Bom, e aí eu sempre assim, na minha... Eu sou extrovertida carioca, mas nessa área eu sempre fui muito reservada. Sim. Então assim, chamava atenção? Sempre chamou. Não tem como não chamar atenção. Eu ficava brincando com ele, que ele vinha de chinelo, de jeans e de blusão. Falei, é gringo de verdade. E a gente zoava muito, né? Ele falava um português bem engraçado no início. Então a gente Sotaque, né? zoava Engraçado. muito. Mas aí, conta. Não, enfim, eu vi ela, eu sempre falo assim, para um casamento dar certo, na realidade que a gente vive hoje, tem que ser um amor muito mais que uma paixão. E eu me apaixonei por ela de uma maneira que eu nunca tinha experimentado isso antes. Era muito mais do que a beleza dela. Eu sempre falo pra ela, eu lembro dela fazendo devocional dela com uma touca, não era o cabelo dela. 6h20 da manhã, gente. Era muito legal de ver essa entrega dela. Eu falo assim, é isso que vai sustentar o casamento. Meu pai sempre me instruiu muito bem sobre o que é casamento. Beijo, sogrão. Então isso é uma coisa que eu sempre quis pra mim. E foi muito legal, só que eu não me aproximei a ela no início porque o colega de quarto lá do seminário onde a gente estava, ele estava loucamente apaixonado por ela. E menino é assim, tá, então tenta lá, só que tadinho, não rolou, cara. O garoto tentou, mas essa aqui na verdade quando me viu começou a falar em língua, falou, opa, é o anjo ele. de Deus na minha vida. Mas a verdade é que a gente foi fazer um prático na Alemanha, todo mundo, e eu vi o comportamento dela dentro de igreja, cantando, tudo mais. E ali que eu fiz várias perguntas pra Deus, testificando no meu coração. Ele testificou tudo, cara. Uma coisa que é muito legal, na volta da viagem da Alemanha, ele me contou só depois, eu não tinha reparado. Ele era o líder da caravana, claro, e ele colocou sempre o assento um do lado do outro. Tipo, então a gente vinha conversando, e a gente fala fácil. Lá em casa não tem essa coisa que o homem fala tantas mil palavras e a mulher muito mais, não. A gente fala pau a pau, igual. E aí a gente vinha conversando e depois ele me contou, eu falei, não, eu não acredito. Eu botava ela o tempo todo do meu ladinho pra sentir meu perfume, entendeu? Porque olha só, vou te dar uma dica aí, você que quer namorar, quer casar. Mulher que é um homem de Deus, sério, que cheira bem, entendeu? Então começa cheirando bem, busca Deus, cara, que o resto vai dar certo. Mas eu me lembro que quando ele me chamou pra me falar que ele ia namorar comigo, eu dei uma gargalhada. Falei, tá zoando com a minha cara. Que tava porque zoando. a gente sempre se zoava muito. Zoava demais o carioca dele. Presta atenção no que eu vou te falar. A batalha entre o bem e o mal vai começar. Foi uma apresentação do musical. Essa foi a participação dele. Isso é rap. Mas gringo não pode deixar passar em branco. Louco. Bom, e aí eu pensei assim, ele tá me zoando, né? Ele não é sério. E aí eu tentei enrolar ele uns 2 meses ainda. Não, eu acho que você não acreditava que era de verdade. Aí eu comecei a dar presentinhos pra ela. E assim foi me aproximando. Fiz uma música pra ela. Foi. E ele queria apresentar a música diante da escola toda e Deus interferiu pra isso não acontecer. Cara, tinha banda pronta, todo mundo Aí ensaiado. o que ele fez? Sabe aquelas garrafas de mensagens no mar que você vê em filme? Ele fez uma garrafa dessa e passou dentro de um grande balde cheio de água por todos os quartos pra da ninguém escola. saber de onde que vem. Só que no final, a mulherada veio junto, porque era o setor de menina e o setor de menino. Quando aquela garrafa com uma mensagem dentro entrou no setor de meninas, veio a multidão junto com a garrafa. E era pra quem aquela garrafa e aquela mensagem? Eu já assim, com a minha bochecha vermelha. Aí eu abrindo a mensagem pra saber. Eu não lembro se você tinha colocado o seu nome. Gente, pensa o fervo da mulherada. Quero saber quem é. E não sei o quê. Então, o que acontece? Meu cuidado foi que ela não gostava de ser exposta. Então, ela não podia saber
as pessoas não podiam saber que era eu que estava interessado nela. Eu já entendi isso, já entendi qual que é, senão ela ia, ó, meter o pé. Então eu fui com muito cuidado, assim, falei pra uma menina passar pra outra e cada um tinha uma instrução, entendeu? Uma passar pra outra. Foi todo mundo pra dentro do meu quarto. Mas foi muito legal, porque a gente foi construindo. Pra mim era muito importante a confiança. Então eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada. Falei assim, esse alemão aí, olha, entra na fila. E sabe o que é muito legal, prolongando aqui a história? Quando a gente começou, o primeiro encontro que a gente teve numa pizzaria dessas, eu contei pra ela todos os meus podres. Não é isso tudo, mas eu fui pra ela, por exemplo, a gente tem 1 ano e meio aqui no seminário, olha só, todas essas histórias que você ouviu falar, que infelizmente a galera, quando tinha algumas meninas que queriam ficar comigo, eu não conhecia isso, filho de pastor. Mesmo que minha aparência engana, eu não topava essas coisas. Aí a pessoa que toma fora do alemão galego fala que eu sou exibido e ela é a boa. Então eu falei assim, fui resolver tudo. Falei assim, olha só, primeiro encontro, vou te falar todos os podres daqui que aconteceu, que não é nada demais. Falei, ó, essa aqui tentou isso, essa aqui tentou aquilo, tá. Ela, meu Deus, assim você não vai me conquistar. Falei, não quero te conquistar. Eu quero que você saiba de mim o que de fato aconteceu. E agora, daqui pra frente, eu quero te apresentar quem eu sou, eu quero te mostrar... A gente pôde começar uma jornada de confiança, de transparência. Exatamente. Isso foi, assim, importantíssimo, porque pra mim isso é uma das coisas cruciais. E aí foi desenrolando, a gente agora participava da banda do seminário, então a gente tinha muito tempo junto e pra conversar. E é uma dica que eu te dou, época de namoro é época de conversa, de conhecer. A gente conversava coisas sobre, e a Alemanha? A gente vai mudar pra lá? Você mudaria pra lá comigo? São perguntas que a gente se fez. Isso. Filhos, você tem sonhos de ter filhos ou não? E hoje em dia o pessoal tá pulando etapas, e depois lá na frente não tem um bom resultado. Então a nosso período de namoro foi muito de conversa, de construir essa relação de confiança, de amizade. Foi. Não, eu falo assim, muita gente hoje em dia, eles gastam um tempo de namoro pra namorar e na hora do casado eles tentam resolver os problemas. Tem que fazer o oposto. Você tem que entender os desafios já antes, e ainda mais eu, com uma cultura completamente diferente da dela. Muito entendeu? diferente. Linguagem diferente. Aí, enfim, essas coisas foram acontecendo, só que o que é muito legal, que a minha admiração por ela sempre manteve, sabe? Sempre ouvi dizer que o amor passa, a paixão passa. A gente tá indo pros nossos 17 anos de casado, e assim, eu só posso dizer que meu amor, ele tá aumentando por ela, a forma como que ela tá instruindo os nossos filhos, como que ela se comporta em casa como mãe, como mulher de Deus, no ministério dela. Cada evento que a gente vai, eu até me emociono, eu sou extremamente abençoado por ela. Eu acho que esses detalhes que fazem a diferença, não é só uma roupa bonita, um rosto bonito, é de verdade. Quem a pessoa é de verdade. E eu tive o privilégio, por causa que é um seminário muito intenso, de ver ela de verdade. E ali agora eu fui falar assim, olha, eu gosto de um cabelo assim, eu gosto de uma roupa mais assim. Ela, legal. Então eu acho que é uma coisa que também a pessoa ela pode construindo. Hoje em dia a galera quer tudo muito pronto, né? Aí tá lá prontinho, mas eu na realidade queria... Então, enfim, eu não quero dar muita história, eu só sei que eu pude achar a pessoa certa. E nesse caminhar, como isso é importante? Porque você não fica com aquela dúvida, com aquele pensamento da ex-namorada, será que não era ela? Na hora da crise, E se tivesse investido? E se, será que foi? E hoje em dia tá em alta essa coisa fake, hoje em dia tá muito desafiador você conhecer a pessoa de verdade, quem você realmente é. Não que você gostaria que eu pensasse a seu respeito, não que você gostaria que as pessoas acreditassem sobre você, quem você é de verdade. Então essa vulnerabilidade do início, quando ele lá atrás falou, olha, isso aqui aconteceu, foi assim, não foi assim, mas foi assado. Essa vulnerabilidade construiu uma jornada sólida, que depois, quando a gente foi exposto a muito mais coisa do diante do trono, aquele fervo, né? A gente ia, aquele povo querendo tirar foto, muita especulação, a gente conseguiu ficar sólido, porque lá no início a gente construiu algo de confiança, né? Sim, e assim, eu acho que a nossa história só começou. A gente tem muita coisa pra frente, a gente tem 3 filhos maravilhosos que são assim, que são a nossa alegria. É impressionante, um mais maravilhoso que o outro. A gente tem um monte de projetos que a gente vai e volta, só que a gente preserva sempre a nossa família. Eu tive o privilégio de ter uma caminhada já longa em ministério, ver outras pessoas fazendo, a gente está aprendendo com erros de outros, com os nossos. E a gente, em tudo isso, a gente prioriza a nossa aliança com Deus, com os nossos filhos. A gente sempre fala lá em casa que o mais importante é conhecer a Deus, andar com Deus e saber administrar suas emoções. Porque sem aliança com Deus, você não sustenta nenhuma outra aliança. Isso não é real. A palavra diz que enquanto Neemias construía o muro, Neemias tinha uma espada para guerrear. Então eu abençoo a tua vida para que enquanto você estiver construindo os seus laços de amor, construindo a sua casa, você não se esqueça de guerrear.
Não se esqueça de proteger o teu coração. Não se esqueça de fechar as brechas que vêm para tentar desmoronar aquilo que você está construindo com tanto esforço, com tanta dedicação. Que enquanto você edifica a sua aliança com Deus na tua casa, você também não pare de sonhar grande, de ser empreendedor, de ser alguém que é proativo, que serve na tua igreja. Que em nome de Jesus cesse na nossa geração essa visão de que eu tenho que deixar morrer o ministério porque eu quero fazer florescer a minha casa. Porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero prosperar financeiramente, eu tenho que passar por cima, atropelar meu ministério, atropelar minha família. Não, que você seja próspero no trabalho e próspero dentro de casa, próspero em Deus e próspero para servir a tua igreja. E porque você é levantado pelo Senhor, você continua submisso às lideranças, às amizades que Deus estabeleceu na tua vida. Então que você seja pleno, completo. E esse é o nosso foco, objetivo como casal, como família. Não, e uma dica que eu vou te dar é o seguinte, não fique junto com só alguém. Só uma menina bonita, só uma menina que é legal, porque esse só alguém, ele não carrega a crise, ele funciona num período. E a gente tem visto isso na nossa sociedade, sabe? Infelizmente, histórias muito cruéis. Não é esse ponto que eu quero entrar, eu só quero te falar o seguinte, procura a pessoa perfeita. Você tem um sonho do fulano XYZ, Deus tem ele pra você. Sabe, eu sou da Alemanha, de Munique, ela do interior do Rio de Janeiro. A probabilidade de a gente se encontrar em Belo Horizonte no seminário não é uma probabilidade realista, sabe? E eu, assim, completamente apaixonado até hoje, assim, como eu nunca experimentei isso na minha vida antes. Não é algo racional. Então não vai no racional, mas a probabilidade de eu voltar. Não. Procura o que é massa, sabe? Não vai por só uma opção. Então eu vou pegar uma opção B, C. Não, Deus tem o melhor pra você. Acredita nisso, sabe? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que, então isso aí funciona. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele fez a girafa e falou assim, cara, vou fazer um animal com baita pescoço. Ele é criativo, ele tem a pessoa perfeita pra você. Não só um alguém. Porque é isso que carrega na hora do desafio financeiro, na hora do sim, eu quero na doença ou na alegria. É isso que carrega. Porque a gente tem visto muitas pessoas tomarem decisões que não estão baseadas nesses princípios, que não tá dando certo. Cada um tem a sua história para contar, na sua própria família, você não precisa ir longe. Então talvez você vai falar assim, mas você aí tá aí com o seu olho azul, fala assim, olha, isso não foi eu que escolhi, Deus pode começar na sua vida, através de você na sua realidade, no quartinho que você tá, no seu environment, eu ia dizer, no seu ambiente, com as suas pessoas que você convive e acredita que o melhor de Deus, ele existe para você. Você é filho, você é filha, ele te ama, ele tem o melhor para você. E a gente é só testemunho, porque isso não é mérito nosso. Eu não procurei isso, eu sabia que Deus tinha o melhor pra mim. Eu, na verdade, sempre fugi. Meu pai falava do Rabsai, assim que fala, pode falar. Eu sempre fugi. Meu pai sempre falava assim, foge, mete o pé, corre e tal. E essa daqui só queria saber de louvor, essa aqui não tava nem olhando pra mim. Quando eu cheguei, ela não acreditou. Mas Deus tinha isso. E eu quero te encorajar, porque é uma coisa que na nossa cultura brasileira é muito forçado. Cadê o namorado, amor? Você tá fazendo 15 anos, cadê? Aí você pega qualquer um, tá aqui, tá bom. Então, tipo assim, não vai por aí. Busca em Deus, vai na vigília da galera, se for seguro, sabe? Fica com a galera da oração, vai no luau do louvor, fica nessa presença de Deus aí que Deus tem o melhor pra você. E a gente é testemunho vivo disso. E a gente quer te encorajar a você viver isso. Hoje a gente está aqui compartilhando a nossa história de amor com vocês e eu acredito que um dia você vai compartilhar a sua história de amor com a gente. Essa é a nossa história de amor para inspirar você. Sim. E eu espero que você foque nessa decisão sobre princípios. Para encorajar você, para você acreditar que os sonhos de Deus não morreram. Se Deus te deu a capacidade de sonhar com o teu varão, com a tua varoa, Ele te deu a capacidade de sonhar. Então segura firme no teu sonho, tá bom? Deus vai te a surpreender. gente ama vocês e fica firme. E vou finalizar com um beijo. Cadê? Deus abençoe. Feliz Dia dos Namorados! Ah!